Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar. Irmão Marco Aurélio, não é porque precisa não, mas é costume nosso. Ele já está na presença do Senhor. Eu acredito que já tem a mensagem preparada. É um cara que está estudando bastante e vai trazer de Deus para nós uma palavra. Santo Deus e Pai, mais uma vez em oração nós estamos na Tua presença e pedimos ao Senhor que usa o Teu Filho como ferramenta. Fala conosco nesta noite, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós. Usa o Teu servo em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis se assentar. Muito feliz de estar trazendo a palavra no dia de hoje, no domingo. Já tem mais ou menos um mês que o pastor Ironilson chegou em mim e falou. Estava sentado aqui, ele falou para mim assim, sentou do meu lado e falou: Marco Aurélio, olha a sua agenda aí e vê se você tem agenda no dia 17 de julho. Quase que eu virei para ele e falei assim: pastor, o senhor está de brincadeira comigo, né? Eu prego num domingo sim, daqui 2 meses que eu vou pregar de novo, moço. Minha agenda não é estourada igual a sua, não. Na hora que ele ver essa live, ele vai querer me descer do púlpito. Irmãos, e ele pediu para mim contar o meu testemunho completo, porque eu nunca contei o meu testemunho aqui na igreja. E ele chegou e me perguntou assim: Marco Aurélio, você já contou o seu testemunho na nossa igreja? Eu falei: não, pastor, nunca tive a oportunidade, nunca contei. Ele: não, então eu quero que você conte o seu testemunho completo. Eu falei: pastor, então que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. E nós fomos orar e Deus confirmou no coração dele, assim como confirmou no meu também. Abra vossas Bíblias em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, de versículo 35. Muito feliz de ver os meus amigos aqui. Eu fiz o convite para eles, eles fizeram, o Manuel mais a Camila, o Cristiano mais a Karen. Deus abençoe a vida de vocês. Para quem não sabe, o Manuel mais a Camila, quando eu fui baleado, ela estava grávida. E ela fez uma promessa para Deus. Ela falou assim: Deus, se o Marco Aurélio sobreviver, eu vou colocar o nome do meu filho de Marco Aurélio. E agora tem Marco Aurélio ao quadrado e ao dobro para poder dar trabalho. Todos encontraram? Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Sem desmerecer na oração do irmão Preto, gostaria de fazer mais uma oração. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te louvo e te exalto e te engrandeço por mais uma vez eu estar com essa oportunidade de falar de ti e falar da tua palavra, Pai. Pai, muito obrigado por nós estarmos aqui na tua casa neste dia de hoje, Pai. Se nós chegamos até aqui foi pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Pai, que ao abrir a minha boca para falar de ti e falar da tua palavra, que não seja eu falando, mas sim o teu Espírito Santo falando através de mim, ó Pai. Pai, nós já sentimos a tua presença a partir do momento que nós chegamos aqui na tua casa, Pai. Ó Senhor Deus maravilhoso, eu te louvo e te exalto e te engrandeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. A caminhada cristã, ela não é uma matemática exata. Eu costumo dizer que não é como se fosse 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6, não. A matemática, a caminhada cristã, muitas das vezes quando a gente fala assim: eu vou para a igreja, vou ser cristão evangélico, agora tudo vai dar certo. Não, vai dar certo, mas você também vai ter luta. Você também vai ter tempestade. O texto que eu acabei de ler
os discípulos, Jesus chama os discípulos e fala assim: vamos atravessar para o outro lado do lago. E eles entram dentro do barco com Jesus. E quando eles entram dentro do barco com Jesus, o vento começa a bater no barco deles, a tempestade começa a bater. E a Bíblia fala que quando Jesus entra dentro do barco, Rodrigo, Jesus pega no sono. Jesus adormece. E muitas das vezes, irmão preto, acontece isso com a gente, Mohamed. Quando a tempestade bate na nossa casa, bate na porta da nossa casa, a gente olha para o lado, não tem nada, olha para o outro lado, não tem ninguém. E a tempestade começa a bater na nossa porta, Andréia. E os discípulos começaram a pensar, começaram a imaginar: já não basta nós estarmos aqui dentro do barco agora, e a tempestade batendo no nosso barco, e Jesus está dormindo, e nós vamos atravessar para o outro lado do lago, lá para a região dos Gadarenos, onde todo mundo chega lá, todo mundo apanha deles. E eles começaram a ficar preocupados, porque o vento estava batendo no barco. E o vento também bateu na minha porta. E o vento bateu na minha porta, não foi fraco, foi muito forte. Foi muito forte. Dia 8 de janeiro de 2012, eu tinha assinado o contrato de 1 ano com a Aparecidense. Estava no auge da minha carreira. Vários clubes me queriam. O Atlético Goianiense me queria com contrato de experiência de 3 meses. O Vila Nova me queria. Clubes de fora do Brasil já estava conversando com o meu empresário para me poder acabar o Campeonato Goiano e eu ir para fora do Brasil. Mas o vento bateu na minha porta. Dia 8 de janeiro, eu tinha feito contrato de 1 ano com a Aparecidense. E dia 8 de janeiro de 2012, nós fizemos amistosos contra o Vila Nova. Eu fui considerado o melhor jogador em campo, para a honra e glória do Senhor. Fui para casa e minha mãe me ligou e falou assim: meu filho, vem jantar aqui hoje à noite. Eu falei: não, mãe, eu não sei, eu estou muito cansado, porque o jogo tinha sido de manhã, eu estava muito desgastado. E ela falou: não, vem jantar aqui, porque seu irmão vai viajar, vai para Rio Verde, e eu queria que vocês jantassem aqui. Eu falei: ah, mãe, eu vou ver aqui. Aí eu mais a Carol resolvemos ir, jantamos, mas só que no dia tinha culto no domingo. Eu não vim para o culto, mas a Carol já desceu direto para a casa dos meus pais. Mas só que o meu irmão e a esposa dele veio para o culto. E estava tendo o culto, estava tendo louvor, estava tendo a equipe de louvor cantando. E o pastor interrompeu o louvor e falou assim: irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Todo mundo ficou espantado. Aí o pastor falou assim: vamos fazer uma oração, porque Deus está livrando um membro da nossa igreja hoje de morte. E este membro era eu. Mas sabe o que acontece com os dias de hoje? É que quando o pastor levanta uma campanha de oração, quando o pastor fala assim: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos orar, aí os irmãos já começam a achar ruim. Os irmãos já ficam com um cara ruim. Todo mundo viu essa semana o que o pastor aqui falou, que uma tempestade, que um vento vai passar muito forte aqui na igreja. Irmão, se o pastor ele está aqui, se ele está falando isso, é porque Deus está usando ele. Aí quando acontece isso, muitas das vezes nós reclamamos, nós murmuramos. E aí nós jantamos ali na casa dos meus pais, do meu pai e minha mãe lá. E por volta mais ou menos de 10h20 da noite nós fomos embora. E mais ou menos umas 10h30, chegando ali no Veiga Jardim, ali no quebra-mola, eu reduzi para passar no quebra-mola e veio um carro e bateu na minha frente. E quando bateu na minha frente, eu falei para a Carol assim: eu vou dar uma ré aqui para poder ver o que aconteceu no carro, ver se estragou, o que aconteceu. E quando eu comecei a dar uma ré, e estava muito escuro, irmãos, muito escuro. Quando eu comecei a dar ré, um deles deram um tiro para cima. E quando eles deram um tiro para cima, a Carol assustou e falou assim: não para não, não para não, amor, não para não. E eu não parei. Eu continuei dando ré e fui bater no poste. No que eu bati no poste, o carro apagou,
E eu falei para a Carol assim: desce e corre. Na hora que ela foi abrir a porta dela estava presa no muro. E ela ficou batendo na porta. Eu falei para ela assim: você vai estragar o carro. Você vai estragar a porta do carro. E ela continuou batendo. Aí não tinha como ela abrir. Eu falei: abaixa. Ela baixou, eu fui e abracei ela. E na hora que eu abracei ela, os rapazes vieram e dispararam 4 tiros. Um tiro atingiu o baço, o pulmão e o rim. E o quarto, o calor da bala queimou a minha medula. Ali começou a minha luta, irmãos. Repete assim comigo assim, ó. A oração do passado move as águas no presente. A oração do presente move as águas do futuro. Antes dos meus pais serem cristão evangélico, eles sempre me ensinaram uma coisa: a orar. Eles sempre me ensinaram a orar. E todas as vezes, antes de eu aceitar Jesus Cristo, antes de eu vir para a casa do Senhor, às vezes eu chegava das baladas, mas eu sempre fazia uma oração. Eu falava, a minha oração era assim: Senhor, se for para mim poder namorar e se for para mim poder casar, coloque uma mulher de Deus na minha vida. Senhor, se for para mim poder namorar e se for para mim poder casar, coloque uma mulher de Deus na minha vida. Mas Marco Aurélio, por que você está falando isso? Vocês vão entender. E quando eu fui baleado, a Carol conseguiu abrir a porta do meu lado e pulou. Na hora que ela pulou, ela bateu a cabeça. Na hora que ela pulou, um irmão da nossa igreja passou. Na hora que o irmão da nossa igreja reconheceu a Carol, ele nem parou, já foi direto no SAMU. E já chamou o SAMU, que foi o Rodrigo, mas a Adriana. E ali o SAMU já me pegou, já colocou eu na maca, colocou dentro da ambulância. Eles queriam me levar para o hospital aqui em Aparecida, mas conseguiram desviar a viatura e levou para o Hugo. E começou uma luta muito grande, irmãos. E eles colocando aquela máscara em mim, eu tirava aquela máscara. E eles falavam assim: Marcos, se você não colocar essa máscara, você vai morrer. Eu falava: é com a máscara mesmo que eu vou morrer. Tira essa máscara de mim, porque eu não estou conseguindo respirar. E eles me levaram para o hospital sem máscara. E chegando no hospital, eu dei 2 paradas cardíacas. E lá no hospital, irmãos, eu estava sentindo muita dor, lá no Hugo. Muita dor. E foi a primeira vez que Deus falou comigo. Eu falei assim: Senhor, me leva. Pai, me leva, eu não estou aguentando mais, Pai. Eu estou sentindo muita dor, Senhor. Senhor, eu não estou aguentando mais isso daqui, Pai. Me leva, Senhor. Sabe o que Deus falou comigo? Para de reclamar. Só você está sentindo dor. Se eu te levar agora, muita gente vai sentir dor. Nunca mais murmurei, irmãos. Mas sabe o que acontece? Que muita gente hoje murmura por tudo, reclama por tudo e por nada. Ah, mas o que está acontecendo na sua vida? Por que você está reclamando? Ah, não, nada não. Ah, por que você está reclamando? Ah, tudo, nada dá certo na minha vida. Reclama por tudo e por nada. O Espírito Santo está me falando aqui que tem muita gente que está reclamando sem motivos, aqui dentro da igreja, que está fazendo tempestade num copo d'água. Para de reclamar, irmãos. Eu sei que muita gente sofre, muita gente tem dificuldade, tem sim. Mas uma coisa eu aprendi, irmão Preto. Quando eu levanto triste, quando eu levanto, que eu falo assim: hoje eu não dou conta, eu estou nessa cadeira de roda, eu não quero mais nada. Sabe o que eu faço? Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz. Eu vejo que eu estou sofrendo, o que eu estou passando não é nada do que ele sofreu, passou por nós. Não é nada. Eu estava lá no Hugo, mas a minha esposa, nós ficamos 17 dias internados. Eu fiquei 10 dias na UTI e 7 dias na enfermaria. E lá no Hugo aconteceu algo impactante. Que eu, a minha mãe,
o meu irmão e o meu amigo. Antes de eu ser baleado, um amigo meu me levou para a igreja, chegou em mim e falou assim, chegou no meu pai e falou assim: Carlão, vamos para a igreja? O nome dele é Júnior, a maioria dos pessoal aqui da igreja conhece. Carlão, vamos para a igreja? E o Carlão: ah, não vou não. Hoje vocês veem meu pai daquele jeito ali, ó, todo engomadinho, todo bonitinho, sapato brilhando. Mas ele começava na sexta-feira jogando baralho e só parava na segunda-feira de manhã para poder ir para o serviço. E o amigo meu, Júnior, falou assim: Carlão, vamos para a igreja? Aí o Carlão falou assim: ah, não vou não. Aí o meu amigo meu falou assim: o que você mais quer da vida? Aí meu pai falou para o meu amigo assim: o que eu mais quero da vida é ver os meus 2 filhos bem casados e bem estruturados. Aí o amigo meu virou para meu pai e falou assim: então quer dizer que você ama mais seus filhos do que a Deus? Um mês depois aconteceu o acidente comigo, eu fui baleado. E quando nós estávamos lá no hospital, lá no Hugo, eu e a Carol, eu chamei a Carol assim: vamos orar? E nós começamos a orar. E nós orando. E aí o telefone tocou, meu telefone tocou. A Carol atendeu, era minha cunhada. Falou: o que vocês estão fazendo? Aí a Carol falou assim: nós estamos orando. Então continue orando, porque o Carlão acabou de aceitar Jesus Cristo aqui na igreja. Aí eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida, Saul. Porque quando acontecem essas coisas na nossa vida, Diego, são muitos porquê e muitos pra quê que a gente fica falando. Por que está acontecendo isso? Para que aconteceu isso na minha vida? Nós não entendemos. No momento da caminhada a gente não entende. Mas quando a gente está caminhando, a gente olha para trás, a gente fala assim: nossa, olha tudo que eu passei. Que história maravilhosa. Foi árduo. Foi um caminho doído. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Para vocês verem o que Deus faz. A primeira pessoa que abraçou meu pai quando aceitou Jesus Cristo foi o Saul. E está se repetindo hoje. Ganhei alta do Hugo. Eu não fiz a minha cirurgia na coluna. O médico não quis fazer a minha cirurgia na coluna. Na época o finado Maguito tentou interferir, não conseguiu. Aí o médico lá virou para meu pai e falou dessa forma assim: irmão, não precisa fazer a cirurgia nele não, ele não vai voltar a andar. Agora imagina, para um recém-convertido ouvir isso. Agora imagina, para um pai ouvir isso. Ai, irmãos. Ganhei alta do Hugo, mas a minha esposa, nós tínhamos que fazer, agora eu tinha que fazer a minha cirurgia na coluna. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que tem muita influência com os médicos. E através da vida do meu pai, ele conseguiu a cirurgia na minha coluna. E um dia antes da minha cirurgia na coluna, eu dei uma entrevista para o jornal O Popular. E como é de praxe, quando você vai fazer uma cirurgia, todo médico vem falar com você sobre a sua cirurgia. E aí o médico veio falar comigo e falou assim: Marco Aurélio, eu vi a sua entrevista no Jornal Popular, mas infelizmente o que eu tenho para falar para você é que você não vai voltar a andar, você vai ficar paraplégico. Aquilo para mim, irmãos, foi um baque muito grande. Por quê? Porque eu estava no auge da minha carreira. Eu tinha proposta para ir para fora do Brasil. Estava realizando o sonho dos meus pais, o meu sonho.
E o médico chega e fala para mim assim: você não vai voltar a andar mais, você vai ficar na cadeira de roda. E eu fui para a cirurgia. A cirurgia durou em volta de 7 a 9 horas. E quando eu voltei, eu fui para a UTI. E lá na UTI, a Carol veio me ver. E quando a Carol veio me ver, eu falei para ela dessa forma: amor, você é jovem e você é bonita. Pode me largar. Eu dei a carta de divórcio para minha esposa, Diego. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou para mim assim: com você eu vou até o fim. Sabe do que eu lembrei, irmãos? Eu lembrei das minhas orações lá atrás. Senhor, se for para me namorar, se for para me casar, coloque uma mulher de Deus na minha vida. Coloque uma mulher de Deus na minha vida. Aí sabe o que acontece hoje em dia com as pessoas, com os jovens aqui dentro, ô Juliano? Os jovens não querem compromisso com oração. Os jovens chegam na igreja hoje, colocam a Bíblia em cima do banco, alguns já vai para o banheiro fazer maquiagem, os jovens já vai lá para fora conversar negócio de carro, não quer compromisso com oração. Sendo que a oração é a mola que impulsiona a igreja. O que é uma oração, Marco Aurélio? Oração é você conversar com o Pai. O que nós vamos fazer no céu? Conversar com Ele. O céu é Ele, o Pai. Ai, irmãos, a oração é tudo na nossa vida, irmãos. Sem oração nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ah, mas aqui deve estar quente, né? Talvez você não foi para o céu, você deve estar em outro lugar. Se não ora aqui, vai fazer o que no céu, irmãos? Vamos levar uma vida de santidade. Vamos levar uma vida de renúncia, de sacrifício. Mas o negócio é que nós só queremos preocupar com o nosso eu. Só queremos preocupar com o nosso umbigo. Não queremos fazer igual o menino lá dos 5 pães e 2 peixinhos. A única coisa que ele tinha, Aureliano, os 5 pães e 2 peixinhos, Marisa. Sabe, eu fico imaginando, sabe o que ele falou? Acho que ele estava na casa dele assim, deitado. Aí o Espírito Santo incomoda ele e fala assim: pega tudo que você tem, vai lá e leva. Pega tudo que você tem e leva. Tudo isso. Então eu vou levar, já que o Espírito Santo está me mandando, eu vou levar. Tudo que ele tinha, ele levou. E Jesus fez a multiplicação. E aí eu ganhei alta. Fiz a cirurgia. E lá no hospital eu tinha que ficar sozinho, irmãos, nesse dia. E lá no hospital tinha um rapaz lá que estava falando desse jeito assim: eu vou matar todo mundo aqui hoje. Eu falei: agora morreu, eu vou ser o primeiro a morrer, porque eu não ando. Falei: vou ser o primeiro, eu não ando. E eu falava: Senhor. E ele falava: vou matar todo mundo aqui. Eu falava: Jesus Cristo. Eu falava: Senhor, se ele for matar, bala não, já tomei 4. E aí depois o povo falou assim: ah não, ele está com um problema na cabeça. Aí eu falei assim: Senhor, me perdoe, mas graças a Deus. E aí eu ganhei alta. Eu ganhei alta da clínica Santa Mônica. Fui para casa, eu tinha que fazer minha cirurgia, minha fisioterapia. Aí meu pai conseguiu de novo a fisioterapia para mim lá no Hospital CRE. Eu fui o paciente com mais tempo lá no CRE. Eu fiquei 74 dias internado lá no CRE. E a Carol do meu lado. Eu olhava para a Carol assim, ela dormindo num sofazinho lá. Eu falava: meu Deus do céu, ainda bem que é magrinha, que cabia ela. E aí eu fiquei 74 dias, fazia 4 fisioterapias por dia. E lá no hospital, lá no CRE, irmãos,
aconteceu algo comigo que eu ficava assim, Senhor, eu não quero isso para minha vida. Tinha que acordar de manhã para me poder tomar banho, para me fazer minha fisioterapia. E andando, e a Carol, eu passava para a cadeira de banho e ia para o banheiro. E aí quando eu chegava lá na porta do banheiro, a Carol falava assim para mim assim, olha para trás. E eu olhava para trás. Me desculpa a palavra que eu vou falar, mas quando eu olhava para trás, eu já tinha feito cocô no chão tudo. Eu não senti. Eu falava, pai, eu não quero isso para minha esposa, Senhor. Eu não quero viver assim, Senhor. Senhor, eu não quero que minha esposa passe por isso, Pai. Eu não quero ver a minha esposa sofrendo desse jeito, Senhor. Eu tinha que usar fralda, irmãos. Irmãos, eu fiquei quase um ano sem poder espirrar e tossir. Porque quando eu tossia e espirrava, doía tudo por dentro de mim. Aí as pessoas veem a gente bem hoje. Hoje eles estão bem. Não julgue o presente das pessoas sem saber o passado que ela viveu. Nunca faça isso. Não vá julgar o presente da pessoa sem saber o passado dela. E aí eu ganhei alta do CRE. Voltei para casa. Aí por volta fiquei fazendo fisioterapia durante um bom tempo. Aí por volta mais ou menos de uns 6 meses, a Carol foi dar banho em mim, foi esfregar minhas costas e tinha um caroço na minha cirurgia. Ela falou assim, amor, tem um negócio estranho aqui. Eu falei, o que é? Aí, parece que um ponto está inflamado. Eu falei, não chama meu pai. Eu falei, porque se chamar ele vai querer que nós vamos para o hospital agora. E quem gosta de ir ao hospital, infelizmente tem um parafuso a menos. Eu falei, não chama meu pai. E aí passou mais ou menos 1 mês e meio, continuou o negócio lá. E aí nós teve que chamar meu pai. Porque quando a Carol acidentou, a gente voltou a morar na casa do meu pai, mas da minha mãe. E aí quando meu pai olhou, meu pai falou assim, o que é isso aí? Tem quanto tempo isso aí? Eu falei, pai, tem uns 2 meses. Por que não me mostrou mais antes? Mais cedo? Desse jeito dele, o jeito calmo dele. Vai para o hospital agora. Vai para o hospital agora. E eu fui para o hospital com raiva, nervoso, grilado. Eu não quero ir para esse hospital. Dando patada na minha esposa, dando patada no meu pai. Eu não vou nesse hospital, não quero ir nesse hospital. Na hora que eu cheguei lá no hospital, o médico olhou e falou assim, você vai ter que internar agora, sua cirurgia inflamou. E aí, internei. Fui para a enfermaria. Só que quando chegou lá na enfermaria, eu peguei o meu celular e coloquei um louvor para me ouvir. E coloquei um louvor do Lázaro. Aquele louvor que fala assim, Deus vai fazer acontecer. E comecei a ouvir. E quando eu comecei a ouvir, tinha um rapaz do meu lado, chorando em prantos, chorando. Eu falei, mas o que está acontecendo com esse cara? Aí eu olhei o nome dele que tinha no papelzinho assim, eu falei assim, você está bem, Dilmar? O que está acontecendo com você? Aí ele pegou na minha mão e falou assim, Marco Aurélio, eu estou curado. E aí eu mais a Carol começamos a orar, e as enfermeiras chegaram. E o Dilmar começou a chorar. E as enfermeiras, o que está acontecendo, Dilmar? Eu falei, nada não, nós começamos a orar. Aí ele pegou na minha mão de novo e falou assim, Marco Aurélio, eu era crente, eu estava na casa do Senhor, eu ia para a igreja de bicicleta, eu pedi para Deus uma motinha velha para eu poder ir para a casa do Senhor, e Deus me deu 2 motos. Sabe o que aconteceu comigo? Eu desviei da casa do Senhor. Eu estava andando de moto, eu bati o carro a moto na quina do carro, e eu quebrei a coluna em 6 lugares, estou aqui hoje.
mas hoje eu estou aqui para poder reconciliar com o Senhor. Aí eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida, irmãos, mas novamente, que Deus não tinha me levado ali apenas por uma inflamação na minha cirurgia, mas sim para poder falar de Deus para uma pessoa que estava perdida. Muitas das vezes nós passamos por algumas coisas e não entendemos, mas se você está passando é para Deus te fortalecer, para lá na frente você poder falar de Deus para essas pessoas. E aí, ganhei alta, fiquei 13 dias internado. Ganhei alta. Fui para casa, vim para casa. Passar mais ou menos um ano. A minha cirurgia inflamou novamente. Foi para a minha terceira cirurgia. Fiz a minha cirurgia de novo. Voltei para casa. E por volta mais ou menos de um ano, eu tinha uma agenda para poder cumprir, para poder pregar. E eu estava sentindo muita dor, irmão, nas costas. Muitas dores nas costas, no rumo da minha cirurgia. E eu falei para a Carol, falei, amor, dá uma olhada aqui nas minhas costas aqui, porque tá doendo e tá me incomodando, e tá ardendo. Na hora que ela olhou a minha cirurgia, estava da cor do vestido da irmã Carlene. Vermelho, vermelho, vermelho. Eu fui para minha quarta cirurgia. E dessa vez eu fui na clínica onde o doutor onde o doutor atendia. Ele olhou minha cirurgia e falou assim, Marco Aurélio, dessa vez nós vamos ter que abrir sua cirurgia toda, de baixo a cima. Eu tomei mais de 36 pontos nas costas. E aí eu fui. Se coloque de pé, por favor. O tempo já está acabando. Mas só existe uma coisa que nos fortalece quando a tempestade bate na nossa porta. Só existe algo que nos fortalece, que nos ajuda quando a tempestade bate na nossa porta. A Bíblia fala que os discípulos entrou dentro do barco e Jesus adormeceu. E Jesus adormeceu. E os discípulos começaram a ficar desesperados. Não sabiam o que fazer. Aí os discípulos foram e acordou Jesus. Os discípulos acordaram Jesus. Quando a tempestade bateu no meu barco, quando a tempestade bateu na minha porta, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida, Pai? Senhor, o que eu vou fazer agora, Senhor? Eu não sei fazer nada da minha vida, Pai. Foi quando eu me deparei com esse versículo. Foi quando eu me deparei com esse versículo. Os discípulos desesperados. Ele acordou Jesus, eu acordei Jesus na minha vida. Tem muita gente aqui que está pensando em abandonar o barco. Tem muita gente aqui que está pensando em abandonar o barco. Mas Deus está falando hoje aqui, não abandona. Eu estou aqui do seu lado, não abandona. Não abandone o barco. Se você está pensando em abandonar o barco, olhe para o lado, eu estou aqui dormindo, me acorda. Não abandone o barco. Talvez você está pensando em desistir, não desista. Da mesma forma também que o vento bateu na minha porta, bateu no meu barco, eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. Eu acordei Jesus, acorda Jesus no seu barco. Acorda Jesus no seu barco. Se você já pensou em desistir, se você já pensou em abandonar o barco, vem aqui na frente. Eu quero que os obreiros fiquem aqui na frente. Eu quero que os obreiros desçam aqui para poder orar. Pode vir aqui na frente, irmão. Pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo.
você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém. Vai servir de testemunho para levantar outras pessoas. Alguém de novo que vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar no outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já deu ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Jesus o Nazareno já deu ordem pra acalmar o mar. Você não vai Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Lembro bem quando às vezes eu passava na porta do irmão Carlão, sempre eu via lá uma mesa cheia deles lá, né, jogando baralho. Aí no outro dia eu passava e eles estavam lá de novo. Meu Deus, o povo gosta de um baralho, né? Mas Deus mudou, né, a vida de todos. Eu lembro que a irmã Marcela sempre estava nos cultos, mas nunca tinha tomado uma decisão, né?